Certo, para o Bitcoin, o que é que a gente tem hoje para o segundo horário, para o horário da noite? Então, o que é que a gente consegue perceber aqui? O mercado tem uma clara tendência de baixa. Se a gente traça um fibro dessa região, dessa pernada de baixa, a gente consegue notar que o preço retraiu até esse 0,3. Se a gente puxa, dá um zoom aqui, a gente consegue notar que teve uma absorção de liquidez. Isso aqui é um ombro, cabeça, ombro, né? Aqui, a partir do rompimento desse fundo, teve ativação desse pivô, mas deixa eu explicar a leitura que eu tive de todo esse contexto macro, né? Se a gente puxa para o gráfico de 1 minuto, por exemplo, o que a gente consegue notar? Primeiro, voltando aqui um pouquinho, a gente tem essa região aqui bem interessante, que é uma região de demanda, né? Uma região onde costuma-se entrar, espera-se que entre fluxo de demanda. Então, o que a gente consegue notar aqui? Com esse padrãozinho. Vou puxar aqui para o lado. Consegue notar que é um padrão de captura de liquidez. O mercado estava em uma clara tendência de alta, formou um fundo, nessa pernada aqui veio a captura de liquidez, capturou liquidez para depois renovar máximas. Então aqui, por meio desse candle aqui, por meio desse candle, né, a gente consegue notar que realmente é uma região de demanda confirmada, real, uma região de demanda real. Então, voltando para o momento atual, o que é que a gente consegue observar? Que ao encontrar essa região, voltando mais um pouco ainda, aqui nessa lateralização, o que é que a gente consegue observar? Que nessa região de resistência o preço se mantém nela e fura, né? Então, o que é que isso indica? Uma pressão de demanda superior a uma pressão de oferta, por exemplo, né? Então a gente consegue notar aqui que os fundos eles não têm força para encontrar a região de suporte. Não tem força para encontrar a região de suporte, porém ele acaba furando bastante essa região de suporte também. Então o que é que isso pode indicar? Se a gente abre aqui o MACD, o que é que ele está mostrando para a gente? Mais uma vez, MACD, oscilador, só se usa em situações de lateralização. Então o que é que se espera mediante, supondo que isso aqui não tenha acontecido ainda, né? Então o que é que se espera mediante esse cenário ao que o MACD está apresentando? Aqui o mercado está em uma clara tendência de alta, né? A partir daqui, por exemplo, a gente consegue notar que o preço está subindo, querendo não está lateral, mas está subindo de forma lateral, dando essa derivada. E o MACD está claramente caindo, né? Então qual é a leitura que eu fiz dessa situação? A gente já tinha traçado essa região de demanda, né? Então essa divergência foi paga nessa pernada de baixa, certo? Então o preço pagou essa divergência que o MACD apresentou mediante a essa pernada de baixa. Então essa divergência você já pode ignorar ela e procurar posições da ponta da compra. Então a gente tinha qual informação? Que essa região aqui era uma região forte de demanda. Então como que eu sei que realmente essa região vai entrar pressão de demanda? Olha aqui esse candle. Olha o que esse candle está mostrando para a gente. Olha o pavio desse candle. O que é que ele quer dizer? Que absorveu a liquidez dessa região de fundos aqui, certo? Região de fundos. Ele absorveu a liquidez e aqui, por meio desse volume, desse candle do volume aqui, essa barra do volume, a gente consegue notar que entrou pressão de negociação nessa região. Então, mediante a um cenário de quebra de estrutura de baixa, que claramente o mercado está em estrutura de baixa, a gente consegue estar procurando posições na ponta da compra, buscando essas retrações mais relevantes do preço. Por quê? Né? Agora é o X da questão. Eu estou falando de compra até esse momento, porém, na verdade, numa perspectiva com menos ruído, né? Aqui numa hora, por exemplo, a gente consegue notar que o mercado está em uma clara tendência de baixa. Clara tendência de baixa. Então, o que é que se espera? Se espera aqui, ó, média de 9 com a de 50 querendo cruzar. As médias claramente direcionais para baixo, porém, ainda não teve uma captura de liquidez relevante aqui na macro. Então, o que se espera para que venha renovar mínimas, passar dessa região aqui. Se espera que o preço venha buscar zonas de retração mais importantes, né? Principalmente esse 0,6 com essa troca de polaridade, né? Caso se encontre uma posição na ponta da compra nessa região aqui, que era o que eu estava falando até agora, o melhor alvo seria realmente acima dessa região ou até mesmo essa região aqui. Por quê? Porque aqui vai ser um ponto de captura de liquidez. Então eu espero que o preço venha buscar
retrações mais importantes, porém pode acontecer dele dar uma travada boa aqui nessa região após a captura de liquidez. Por quê? Porque nessa região aqui tem os stops, né, de quem vendeu. Então o stop de uma venda é uma compra. Então existe bastante liquidez aqui acima dessa região, então podendo ter um movimento reativo. Não creio que esse movimento reativo vá encontrar a renovação de mínimas. Eu espero que o preço só vai renovar mínimas após o encontro dessas regiões de retração mais importantes do preço. Então, em resumo, em uma perspectiva micro, a gente consegue estar procurando posições na ponta da compra, mediante essa absorção de liquidez e todo esse cenário que eu acabei de explicar. Então, quais seriam os melhores alvos? Aqui. E se você quiser algo mais arriscado, que é o que se espera na verdade, mediante tudo isso, aqui 0.5, 0.6 com troca de polaridade. 0.6 com troca de polaridade. Então aqui seria um alvo bem interessante, né? Essa região aqui de 0.6 com troca de polaridade, para realmente a gente conseguir pegar uma posição na ponta da venda, para assim haver a renovação de mínimas, né? Então, micro movimento, scalpzinho, né? Até essa região, até essa região, até essa região. Macro movimento, você pegar uma venda nessa região aqui até a renovação de mínimas e buscar retrações macro, enfim, né? Então, resumindo em miúdos, compra nessa região para vir buscar essas retrações e venda nessa região para renovar mínimas. Então, basicamente, a leitura que eu faço do Bitcoin nesse momento é essa.